Certamente, todos conhecemos a história icônica do trágico naufrágio do Titanic. O encontro fatídico com um iceberg, o dramático afundamento e a perda comovente de vidas. No entanto, por trás desse evento histórico, há um universo de detalhes fascinantes que raramente são explorados. Venha embarcar conosco nesta jornada única de descobertas, onde desvendamos os feitos extraordinários dos engenheiros envolvidos e mergulhamos nas origens gélidas e misteriosas do iceberg que selou o destino do navio. Prepare-se para uma viagem envolvente enquanto revelamos 7 fatos surpreendentes sobre o Titanic, que permaneceram ocultos por tanto tempo. Número 1. A origem do iceberg. O iceberg que selou o destino trágico do Titanic não era simplesmente um bloco de gelo comum. Era a manifestação de um passado climático extraordinário. 4 anos antes da fatídica viagem, um período de calor excessivo deixou sua marca, desencadeando o surgimento desse colosso gélido. Pesquisadores da Universidade de Sheffield revelaram que o algoz do Titanic foi fruto de um clima quente e úmido que enfraqueceu as geleiras, predispondo-as a se fragmentar. O iceberg que protagonizou o desastre era um gigante imponente, com cerca de 120 metros de comprimento e uma incrível massa de 2 megatoneladas. Para se ter uma ideia, isso equivale ao peso de um rebanho de 40 elefantes, ou até mesmo de uma pequena lua. Frente a esse colosso que se formava ao longo de anos, o Titanic enfrentou uma batalha desigual. Mais de 100 metros do casco do navio foram retalhados como se fossem meros pedaços de papel, e o resto é parte da história. Quem poderia imaginar que a própria mãe natureza teceria uma ironia tão implacável? Número 2. Poucos salva-vidas. Enquanto mais de 2.200 almas embarcavam em uma jornada, nenhum poderia prever o destino trágico que aguardava nas profundezas geladas. No entanto, a ironia se faz presente. O navio condenado estava equipado com apenas 20 botes salva-vidas, uma fração dos 64 originalmente necessários. É como se alguém levasse uma xícara para enfrentar uma inundação em pleno dilúvio. Os proprietários do Titanic pareciam ter prioridades tão distorcidas. Optaram por sacrificar a quantidade de botes salva-vidas em prol da estética e da vista impecável dos passageiros da primeira classe. Surpreendentemente, as normas de segurança da época eram obsoletas, desenvolvidas para navios com metade do peso do Titanic. Arriscaram a crença de que, mesmo gravemente danificado, o navio permaneceria à tona por horas, tempo suficiente para esses escassos botes salvar a todos. No entanto, a realidade foi impiedosa. O navio naufragou em apenas 20 minutos. Anos depois, documentos emergiram, revelando os apelos desesperados de um inspetor por mais 10 botes. Contudo, os donos gananciosos, obcecados com o horário de partida, silenciaram esses apelos mais rápido que o fechar de uma ostra. Se tivessem ouvido, talvez o desastre tivesse sido evitado. Quase 700 vidas poderiam ter sido poupadas. O Titanic se transformou em um lembrete sombrio da arrogância humana, uma história marcante que ecoa nas páginas sombrias da história. Número 3. A ilusão de ótica que afundou o navio. Imagine só. E se eu te dissesse que o destino trágico do Titanic não foi apenas obra do azar e da má navegação, o verdadeiro antagonista foi uma ilusão visual? Sim, você ouviu corretamente. De acordo com uma recente pesquisa conduzida pelo historiador Tim Moulton, as condições atmosféricas naquela fatídica noite desencadearam uma superrefração, um termo sofisticado para descrever a curvatura da luz que provoca miragens. Acredite ou não, o Titanic foi afundado por uma miragem. Incrivelmente, esse fenômeno óptico foi registrado por vários navios naquela região. Porém, nenhum deles compreendeu a ameaça que representava. Os vigias a bordo do Titanic não conseguiram avistar o iceberg a tempo, enquanto o navio de carga mais próximo, o Californian, sequer tinha consciência da presença do Titanic. E o motivo? O ar estava permeado por estranhas camadas de ar frio, sob camadas de ar mais quente, gerando um horizonte falso que distorcia as distâncias. Os sinais de socorro disparados pelo Titanic pareciam bem mais baixos do que de fato estavam, tudo graças a essa miragem. Quando a tripulação do Californian avistou os fogos, presumiram se tratar de um navio se afastando e não se deram ao trabalho de investigar ou prestar auxílio ao Titanic. A cada detalhe revelado, mais parece que esse navio estava marcado por uma terrível sina até os seus alicerces. Número 4. Exercício de evacuação cancelado. No início do século XX, os treinamentos de evacuação eram uma prática regular nos luxuosos transatlânticos. Curiosamente,
Mesmo o Titanic, com toda a sua grandiosidade, mantinha essa rotina, realizando treinos semanais para a tripulação. Entretanto, o que é desconcertante é que, no fatídico dia da colisão com o iceberg, o treinamento foi cancelado, e o responsável por essa decisão crucial foi o próprio capitão Edward John Smith. O motivo exato desse cancelamento ainda permanece envolto em mistério. Alguns sugerem que sua intenção era realizar um último serviço religioso antes de se aposentar, o que denota uma nobreza de espírito. No entanto, é intrigante, dado que havia relatos de presença de icebergs na região e outros navios tinham emitido alertas. Por que o capitão optou por cancelar a única preparação que poderia ter sido crucial para salvar vidas em uma emergência iminente? É como ignorar as instruções de segurança no avião, mesmo sabendo que em situações críticas elas são essenciais. Lamentavelmente, na fatídica noite de 14 de abril, o Titanic encontrou seu destino trágico, chocando-se com um iceberg e mergulhando no Oceano Atlântico, levando consigo mais de 1.500 vidas. Se o treinamento de evacuação tivesse ocorrido, talvez algumas dessas vidas pudessem ter sido preservadas, mudando o desfecho dessa terrível tragédia. Número 5. Imagem intrigante. Ao examinar minuciosamente várias imagens dos destroços do Titanic, uma descoberta intrigante surpreendeu a todos, passando despercebida até então. Uma figura humanoide emergia das profundezas submarinas, aparentando estar muito vivo, explorando os restos do navio naufragado. As revelações feitas a partir dessa imagem deixaram o mundo inteiro perplexo. Seria possível desvendar esse enigma? Quem seria esse homem? Seria ele o espectro daqueles que pereceram na tragédia? Compartilhe suas teorias conosco, pois essa imagem suscita um mistério fascinante que desafia as expectativas e alimenta a imaginação coletiva. Número 6. O homem mais rico do mundo estava a bordo. No fatídico Titanic, não apenas viajava um dos homens mais ricos do mundo, mas um indivíduo de vastas habilidades e interesses multifacetados, John Jacob Astor. Sua presença não era apenas a de um homem abastado, mas de um visionário com uma mente inventiva e um apreço refinado pelas alegrias da vida. Após anos de viagens pelo exterior, Astor voltou aos Estados Unidos para administrar uma fortuna familiar colossal, avaliada em incríveis $150 milhões na época de seu trágico falecimento. Para além de sua magnificência financeira, Astor era um escritor, autor de um romance semi-científico intitulado A Journey in Other Worlds, e um criador prolífico de dispositivos mecânicos, incluindo um freio de bicicleta e um aperfeiçoador de estradas pneumático. Sua visão empresarial foi evidente na construção do icônico Astoria Hotel em Nova York, em 1897. Este hotel estava estrategicamente localizado ao lado do Waldorf Hotel, erguido por seu primo William Waldorf Astor, e juntos formaram o lendário Waldorf Astoria, um dos destinos hoteleiros mais luxuosos da época. Contudo, a vida pessoal de Astor não escapou dos holofotes dos escândalos. Divorciou-se de sua primeira esposa, Ava Shippen, em 1909 e casou-se com Madeleine Force, de apenas 18 anos, em 1911. Partiram juntos em uma jornada pelo Egito e Paris, antes de decidirem regressar à América como passageiros de primeira classe no Titanic. Infelizmente, John Jacob Astor não sobreviveu ao desastre. Seu corpo foi recuperado do mar em 22 de abril de 1912 e descansa em paz no cemitério Trinity, em Nova York. A tragédia do Titanic ceifou não apenas vidas, mas também a presença de mentes brilhantes e influentes como a de Astor. Número 7. Superlua afundou o Titanic. É surpreendente, não é? Agora cientistas levantam a possibilidade de a Lua ter desempenhado um papel crucial no naufrágio do Titanic. A teoria sugere que uma superlua deslocou um imenso iceberg para a rota do navio, precipitando seu trágico destino. Ao que parece, essa superlua causou uma maré excepcionalmente alta, deslocando o iceberg de sua posição original na Groenlândia para as rotas navegadas pelo Titanic. Segundo especialistas da Universidade Estadual do Texas, normalmente esse tipo de iceberg teria derretido antes de chegar à trajetória do navio. No entanto, a influência da superlua foi tão marcante que evitou seu derretimento. Esse alinhamento cósmico entre a Lua e a Terra teria ocorrido em 4 de janeiro de 1912, apenas alguns meses antes do fatídico naufrágio do Titanic, em 15 de abril do mesmo ano. O aspecto mais intrigante dessa teoria é como ela pode explicar a aparente negligência do experiente capitão Edward Smith diante dos avisos sobre a presença de icebergs na área. É possível que ele jamais tenha previsto que um iceberg de tal magnitude
se deslocasse tão ao sul, tudo por conta da influência lunar. Essa conexão entre eventos astronômicos e o desastre do Titanic nos leva a repensar a influência dos astros sobre eventos terrestres tão impactantes. Você gostou do vídeo? Comente quais curiosidades do Titanic deixamos de falar. E aproveite para conferir outro vídeo incrível que está aparecendo na tela neste momento. Nos encontramos no próximo vídeo.